Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, parecendo um padre, né? Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos agora começar mais um vídeo, não é mesmo? Meus amigos, Hoje nós vamos fazer um Desmistificando as Crenças Populares ou é um bate-papo? Eu acho que isso aqui é uma Desmistificando as Crenças Populares, que eu separei um texto muito bom, mas você já se perguntou por que existem bíblias nos quartos de hotéis? É isso mesmo, meus nobres e queridos amigos, bíblias nos quartos de hotéis. Eu não sabia, eu juro, é muito legal. Quando a gente fez análise do hotel Cecil, né? A gente fez análise desse hotel, tinham lá pilhas e pilhas de bíblias que eles retiraram dos quartos. Aí eu fiquei, porra, interessante, né? Por que existem essas bíblias colocadas nos quartos de hotéis? Eu já fiquei em diversos hotéis em viagens que eu fazia, seja viagens de negócio pela empresa, ou mesmo para fazer cursos fora do país, em outros lugares, aqui no Brasil e tudo mais, e sempre tinha o quê? Holy Bible, a Bíblia. Eu falava, mas estranho, por que de ter a Bíblia nas redes de hotéis? E será que isso continua ou está mudando? Eu achei um monte de texto interessante e eu queria comentar com vocês a ideia o porquê. Dentre vários textos que eu peguei na internet, a origem dessas Bíblias foi criada por um grupo de religiosos chamado de Gideões Internacionais, tá? Então aqui, a distribuição de Bíblias, especialmente exemplares do Novo Testamento, não apenas em hotéis, mas também em escolas e até mesmo em presídios, é um trabalho do mais conhecido do Ministério dos Gideões Internacionais, que é um grupo que atua em diversas partes do mundo, levando exemplares das Escrituras Sagradas e tornando esses materiais acessíveis a pessoas que talvez eles nunca cheguem a conhecer. Houve uma parceria daí do grupo desses Gideões, o Ministério dos Gideões, junto à rede de hotéis, e que pré-estabelecem isso em diversos países. Eles deixam esses livros dentro dessas redes hoteleiras. Porém, é meio freak nos dias de hoje. E muitos hotéis começaram a ficar incomodados com isso. Preste atenção, tá? Em alguns hotéis brasileiros existem bíblias que podem ser levadas para casa. E esse é um movimento iniciado nos Estados Unidos pelos Gideões, missionários que têm por objetivo principal o quê? A divulgação do Evangelho de Cristo. Eles superam a doação de mais de 2 bilhões de bíblias e os Gideões começaram há muito tempo, ou seja, em 1898, quando 2 caixeiros viajantes que se conhecem aí pelo nome de Hill e Nicholson chegaram a um pequeno povoado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Eles não se conheciam, mas como só restava um apartamento livre no hotel, não lhe restou alternativa, se alojaram no mesmo quarto e depois de um jantar começaram ali a falar. Isso era antes da televisão, época em que todos conversavam, e lá pelas tantas resolveram criar uma associação evangélica específica para homens de negócios, como eles. Logo, se uniu a eles o Sr. Knight e chegaram à conclusão de que a melhor maneira de distribuir as Bíblias eram em hotéis. E começaram, então, pelo estado de Montana. Nos 120 anos seguintes, quase todos os hotéis dos Estados Unidos tinham essas Bíblias. Os caras viajaram, hein? A exceção era da rede de hotéis Marriott, que foram fundados por mormons e que, no lugar da Bíblia, doavam o livro de Mormons, é claro. As Bíblias entregues de costa a costas foram entregues e lidas, ainda que, segundo as várias confissões, possam ser interpretadas mais ou menos ao pé da letra, inclusive no século XIX, século XXI. Ser batista, metodista, presbiteriano ou pentecostalista defina mais do que possa parecer. Porém, hoje em dia, as coisas mudaram. Sabe,
Hoje em dia as pessoas começaram a ter senso crítico, falando, porra, eu nasci num berço católico, mas eu não me sinto mais confortável dentro do catolicismo, eu quero uma outra crença, eu quero uma outra religião. Com a expansão de povos do Oriente que possuem outras crenças, como o Islã, ou mesmo os japoneses com seu shintoísmo, ou outras e diversas crenças às quais hoje as pessoas têm direito, e principalmente também ao ceticismo ou ao ateísmo, os hotéis começaram a ficar, vamos dizer assim, em situações meio delicadas. Por quê? Em 1890, beleza, a rede de hotéis eram muito mais locais, onde pessoas viajavam de estado para estado. Hoje, as redes de hotéis elas se tornaram mundiais. Então, eu não posso ter uma Bíblia em um hotel onde eu vou receber Islã, né, muçulmanos. Por quê? Porque o cara vai abrir a gaveta, vai ver a Bíblia e vai falar, amigão, isso é uma imposição cultural, uma imposição religiosa, eu não quero. Alguns hotéis, eles até perguntam para a pessoa, qual é a sua crença? E a pessoa fala, eu sou budista. Aí eles disponibilizam até mesmo os livros sagrados dentro da sua crença para uma forma de leitura, para que você possa ali no seu quarto, ao invés de ficar assistindo televisão, você ler um livro de interesse. Então os redes de hotéis começaram a ver que os hóspedes ficavam um pouco incomodados. E aí começaram a recolher as Bíblias. O que eles estão de total razão. Eu não posso impor uma crença, eu não posso obrigar as pessoas a abrir uma gaveta num hotel onde eles estão passando, seja por negócios ou por turismo cultural, um turismo dentro de uma cidade, num país, e encontrar uma imposição religiosa. E os hotéis começaram a ver que os hóspedes ficavam incomodados. Isso é dito numa das matérias que eu peguei. Rede de hotéis não irá mais aceitar Bíblias em seus quartos nos Estados Unidos. Trabalhos como os Gideões Internacionais, que distribuem Bíblias em quartos de hotéis, não serão mais aceitos pela rede de hotéis Marriott Internacional. A rede de hotéis Marriott Internacional não aceitará mais que Bíblias ou qualquer literatura de outras religiões sejam colocadas em seus quartos. É porque os livros religiosos não se encaixam na personalidade das marcas, disse a porta-voz de Marriott Internacional, a Felicia Fahar McLemore. A rede Marriott, a maior empresa hoteleira do mundo, forneceu até o momento nas gavetas dos móveis dos quartos uma Bíblia e também um livro dos Mormons. Como a gente viu antes, a rede obviamente foi fundada por Mormons e mesmo assim ali, né, vendo a possibilidade, a pessoa escolhe a literatura. Então, essa rede de hotéis está reduzindo esses livros religiosos que passaram em 2006 de 95% para 48%. E assim eles vão anulando essa literatura. Outro fato, houve uma pressão de grupos ateístas. Então, grupos ateístas ou humanistas, eles começaram a chiar. E no ano passado, por exemplo, a organização ateísta Freedom from Religion Foundation pediu a 15 grandes empresas hoteleiras que não disponibilizassem Bíblias em seus quartos de hotel. Estamos tentando educar a indústria hoteleira, mostrando que um quarto usado pela nossa população não é um local religioso. E eles têm razão. Não é um local religioso. Um local religioso é um quarto de hotel. E a pessoa que, se quiser um livro religioso, ela interfona para a portaria e pergunta: você tem o Alcorão? Você tem a Torá? Você tem a Bíblia? Você tem os Sutras? Você tem qualquer livro sagrado que faça parte da minha fé à disposição? É a melhor coisa do que impor uma crença. E isso não é legal. Para vocês terem uma ideia, teve hotel que substituiu a Bíblia por 50 Shades of Grey, ou seja, aquele livrinho, né, das camadas de cinza que foi para o cinema e tal. Então, eles acabaram substituindo por outras literaturas, até mesmo literaturas de cunho pornográfico. E isso tem acontecido. Há outras matérias, então ateus querem fim das Bíblias em quarto de hotel. Após a ação de ateus, tribunal proíbe Gideões de distribuir Bíblias em escolas nos Estados Unidos. Olha isso aqui que legal.
Uma organização ateísta entrou com uma ação para proibir a entrada dos gideões em salas de aula no condado de Effingham, em Springfield, terra dos Simpsons, na Geórgia, Estados Unidos. Um grupo de ateus está celebrando a vitória depois de um distrito escolar da Geórgia prometeu não mais não mais permitir que grupos como gideões tenham acesso às suas salas de aula e distribuir materiais como, por exemplo, exemplares do Novo Testamento. Por que o Novo Testamento? Por que não distribuem do Velho Testamento também? Ué. A organização Freedom from Religion Foundation, de novo, essa parte dos céticos e ateus, que representa, obviamente, ateus, agnósticos e céticos, enviou uma carta às escolas no condado de Effingham, em Springfield, em dezembro do ano passado, alegando que duas escolas, a Ebenezer Elementary e Marlon Elementary, permitiram que os gideões, entrarem nas salas de aula, pregar uma palavra aos alunos e distribuir as Bíblias, os exemplares do Novo Testamento. E as alegações foram feitas em nome de diversos pais de alunos, segundo uma carta. Entendemos que toda criança recebeu uma Bíblia, mas disseram-lhes que poderiam devolvê-la ao professor se não quisessem. A carta que foi escrita foi datada dia 13 de dezembro, e os tribunais sustentaram uniformemente que a distribuição de Bíblias para estudantes de escolas públicas durante o tempo de instrução é proibida. Então, o distrito violou flagrantemente os direitos de seus alunos, dizia a carta. E, embora houve certas discórdias com relação a esse tipo de atitude, a Junta de Educação autorizou a garantir que adultos de fora, incluídos gideões, não serão mais permitidos nas salas de aula de qualquer escola do distrito, ali com a ideia de distribuir materiais escolares. Materiais escolares não, né? Materiais religiosos, perdão, aqui está escolares, materiais religiosos. Cara, de novo, as pessoas hoje têm uma liberdade. Em 1980, 1970, 1960, quer dizer, as pessoas ainda ficavam fechadas dentro do seu quadradinho. Uma família católica propaga o catolicismo, uma família muçulmana propaga o Islã, propaga a prática ali do seu Alcorão e assim por diante. Com o advento da internet e esta expansão da globalização econômica e política, nós também entramos numa globalização religiosa. As pessoas passaram a ter uma liberdade de crença, credo, de buscar acreditar naquilo que elas querem, sem a imposição de grupos religiosos. Hoje nós temos famílias que permitem seus filhos escolherem suas crenças. Talvez não aos 12, 15, 16 anos, mas talvez aos 20, 30 anos de idade, a pessoa seja livre para escolher aquilo que ela quiser acreditar. Quer acreditar no Coelhinho da Páscoa aos 30 anos de idade? Cara, vai ser feliz. Quer acreditar no Papai Noel aos 25 anos? Vai ser feliz. Ninguém tem o direito de cercear a crença do próximo. Nós temos opiniões sobre religiões. Quando estudadas e praticadas, aí sim nós temos opiniões. Quando desconhecidas, as pessoas não podem criticar, porque não conhecem. Essa é a grande questão. Quando entra o grupo de gideões, ou qualquer pessoa atrelada a uma crença, impondo essa condição, dizendo que eu vou propagar o Novo Testamento e os livros dos gideões aí, eles estão impondo uma condição à pessoa para que toda hora, qualquer lugar que elas vão, esteja a Bíblia ali. Eu não quero que tenha a Bíblia. É o que um hotel falou. Estamos substituindo a Bíblia por questões que as pessoas querem ter acesso. Ou revistas, New York Times, jornais, revistas, informações que a pessoa tenha necessidade de obter diariamente, ou seja, atualizações, ou mesmo qualquer tipo de entretenimento que a pessoa queira. A imposição religiosa hoje é uma coisa muito feia e que isso não pode acontecer. As pessoas têm que ter liberdade para poder escolher aquilo que elas querem acreditar. Claro, eu realmente acredito que para você questionar a crença do próximo, você tem que ter vivido aquela crença e você tem que ter certeza de tudo o que acontece lá dentro.
Eu trabalhei por mais de 10 anos em centro espírita. Eu sei o que acontece em centro espírita. Eu sei as pessoas que trabalham, como fazem, se estão incorporadas, se não estão incorporadas. Você pega o feeling da coisa. Você desenvolve essas habilidades e capacidades para poder interagir junto ao mundo espiritual em centros espíritas. Eu posso criticar, eu posso falar, eu tenho lugar de fala dentro dessa crença. Quando a gente estuda o catolicismo e a passagem, obviamente, da história por meio da teologia liberal, e eu já mostrei para vocês os livros aqui que eu tenho sobre isso, eu tenho pontos de vista questionáveis sobre Jesus Cristo, sobre a prática, sobre a criação da igreja, sobre a formação desta crença por meio de uma teologia liberal. Então a gente tem que estudar para questionar. Se alguém quer me impor a Bíblia, eu vou dizer para a pessoa que eu não tenho interesse e explicar o porquê disso. Teve um dia na Paulista, na Avenida Paulista, que um Hare Krishna me parou e que veio falar sobre o Hare Krishna e tudo mais. E ele sempre perguntava para as pessoas, você conhece o Hare Krishna? Você conhece Krishna? Você conhece? E as pessoas falavam que não. E aí, obviamente, ele vinha com um discurso enorme. Na hora que ele chegou para mim e falou, você conhece Krishna? Eu falei, conheço. E você conhece Vishnu? Você conhece Brahma? Você conhece Ganesha? Ele olhou para minha cara e falou, oh. E aí a gente começou a conversar. E é sério, eu cheguei até a indicar livros para ele. E por que isso? Porque as pessoas precisam ter uma instrução legal hoje sobre as crenças para poder arbitrar a qual crença que realmente ela queira estar. Quando um Gideão chega para mim e fala, olha, tem uma Bíblia aqui, eu falo, não, obrigado. Eu conheço o que tem aí. Eu não tenho interesse no que tem aí. Porque eu já estudei, por meio de uma teologia liberal, o que está aí dentro. Essa imposição da crença, ela tem que parar. Nós temos que estudar as religiões e buscar a melhor religião que complete a nossa verdade naquele momento. A nossa verdade vai mudando. As nossas opiniões, nossas impressões sobre a vida, nossas opiniões vão sendo mudadas à medida que nós nos aprofundamos sobre os temas. Na política, por exemplo, na economia, em questões sociais, nós sempre buscamos nos informar constantemente. E na hora que você tem essa informação, você arbitra dizendo, aceito ou não aceito, concordo ou não concordo, e nós buscamos sempre artifícios para questionar. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm que aprender a quando realmente acontece uma coisa dessa, escutar a opinião de outras pessoas. Então os hotéis estão tomando opiniões dizendo, o meu cliente está ficando chateado por encontrar no quarto uma Bíblia, sendo ele um praticante do Islã, um muçulmano, ou um budista, ou que seja qualquer outra crença, um judeu. E essa imposição tem que parar. Temos que ter a nossa religião baseada em fundamentos. Explicar por A mais B o porquê nós estamos dentro dessa crença, o porquê que nós acreditamos naquilo, o porquê que nossa verdade está inserida dentro daquele contexto e dizer aceito ou não aceito. Com a globalização, as redes de hotéis, então, passam a escutar outras crenças e verificar que seria injusto e ilegal eu impor uma crença para uma pluralidade de outras religiões. Eu sei que tem hotéis que eles perguntam qual é a sua crença. Eles sei que tem hotéis que buscam uma diversidade de livros para que o hóspede escolha qual é a sua melhor e ideal literatura. Não posso impor isso a céticos, ateus, agnósticos, que não têm interesse numa Bíblia na cabeceira, que não vão se apoiar numa fé no momento de desespero. Eles vão tentar buscar um equilíbrio na razão, na emoção, e não em algo sobrenatural. Bem como, de novo, um judeu não vai querer ver um Novo Testamento ali na gaveta. Um budista não vai fazer diferença para o budista, porque até mesmo ele carrega consigo os seus sutras ou mesmo sua crença ali para fazer as suas acumulações. É o que nós fazemos, nós budistas. Então, para a gente, a Bíblia tanto faz como tanto fez, estando na cabeceira ou não. Mas, de novo, não é justa essa imposição. E eu acredito que isso deve e tem que mudar. Então, parabéns às redes de hotéis que estão dando a liberdade das pessoas de ir e vir dentro de suas crenças e retirando a imposição de uma fé a qual não lhes pertence.
e que pode gerar desconfortos na hora do hóspede falar: eu nunca mais volto aqui, porque vocês continuam agindo da época de 1898, colocando uma Bíblia para me impor uma crença que não faz parte da minha vida. Eu realmente não sabia dessa história, eu realmente não sabia disso, e acho que da mesma maneira que as pessoas estão buscando respostas em outras crenças e buscando uma pluralidade dentro de diversas opiniões para achar respostas às suas perguntas hoje, os hotéis devem aceitar essa globalização e diversificar as informações para os seus tipos de hóspedes diferentes. De novo, tem hotéis que compram revistas de diversos idiomas para diversos públicos que ali se hospedam. Vários canais de televisão de diversos países para poder dar a informação no idioma em que a pessoa ali se encontra. E por que não buscar uma diversidade, uma pluralidade de religiões para que a pessoa possa ali, no seu momento de fé ou na sua necessidade de poder buscar uma literatura que está atrelada à sua crença, ali usufruir. É assim que funciona. Bem-vindos ao mundo globalizado, plural, em que as pessoas têm o direito de escolher a sua crença, da mesma maneira que escolhem o seu candidato político, a maneira de como realmente parte política, econômica ou social de suas vidas. Então, a religião está intrinsecamente ligada à maneira de como cada um vê e se correlaciona com o seu Deus, a sua crença, a sua intimidade naquele momento. Parabéns às redes de hotéis que estão tomando essa iniciativa. Eu acho que temos que mudar, temos que aceitar as diferenças e parar de impor uma crença aos demais. Eu sempre falei aqui e sempre vou falar. Vocês querem saber como funciona o centro espírita? Querem se tornar espíritas? Vão ao centro espírita, seja um kardecismo ou de umbanda. Eu nunca fui aqui em Banda, no Candomblé, mas centro de umbanda sempre foi maravilhoso, sempre gostei bastante da umbanda. Quer aprender? Bate na porta e vai ver como acontece. Quero me tornar budista? Me indica um livro? Não, eu indico um templo. Vá buscar um templo na sua cidade. Vá escutar a palavra do lama, vai escutar a palavra de um tulco, vai ouvir a sangha se comunicar com você, ou seja, a comunidade budista que lá está, que vai lhe atender às suas necessidades, às suas respostas, às suas perguntas, entendeu? Da mesma maneira, eu quero saber como funciona o judaísmo, vai numa sinagoga, conversa com o rabino, conversa com o radicíssimo, eles vão lhe passar a devida instrução do que é o judaísmo. Sempre vá buscar respostas nas fontes, na devida origem, na crença baseada realmente nos princípios daquela instituição que vai atender às suas necessidades. Mas as pessoas preferem Twitter e TikTok. Aí é um globalizado até demais que não tem o porquê, não é mesmo? Mas, de novo, se Moisés não vai à montanha, a montanha vai a Moisés. Como eu te falei, se na sua cidade tem centros espíritas, na sua cidade tem sinagoga, na sua cidade deve ter um templo budista. É só correr atrás e ter a devida informação, ok? Mas é isso, eu realmente não sabia e fiquei deveras impressionado com essas questões e fico contente que as coisas estão mudando. E tem que mudar. Faz parte do ser humano buscar novas perspectivas e novos pontos de vista sobre as crenças. Parabéns àqueles que estão um passo à frente. E eu sinto muito aqueles que ainda estão ali impondo essas crenças, porque não são legais, tá? Essa imposição não é legal, tá bom? Então é isso, quero agradecer de novo, muito obrigado. Obrigado a todos por assistirem o canal. Fico muito contente que as pessoas estão absorvendo essas informações, tá? Lembrem-se, a pluralidade de religião é extremamente saudável. Busque estudar, compreender as religiões para aí sim predeterminar um caminho para que você siga, tá? Não fique ali um pé aqui, um pé aqui, um pé ali, pulando a cerca, isso não é legal. Veja, entenda, estude as diferenças e foque em uma única crença. Torne-se único com a sua crença, com a sua divindade, com aquilo que você acredita.
mas saiba muito bem aonde você está inserido. Busque estudar bastante sobre a sua crença, para aí sim ter certezas dos pontos positivos e pontos negativos os quais estão inseridas dentro dela. Se você escolheu lá o catolicismo, o cristianismo, tem livros muito legais dessa teologia liberal, que você vai entender o que aconteceu desde a formação da igreja até os dias de hoje, como tudo aconteceu. Vale a pena para estudar com relação à história dos fatos, tá? Vale a pena. Que daí você vai poder ter pontos de vista para poder discernir sobre o que realmente está certo ou errado e ter mais fundamentos sobre aquilo que você acredita. Então é isso, muito obrigado a todos. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Complementar, ok? Não substituir. Nós complementamos os tratamentos para enfermidades físicas, emocionais e mentais. E aí sim entramos no critério espiritual, que são as limpezas de casa e as análises de casas. E tudo isso deve ser solicitado junto ao e-mail limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z, de casas com S, ok? limpezadecasas@gmail.com. Lembrando, tudo é feito à distância e devidamente cobrado, sendo eu um profissional das terapias alternativas. Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. Ou o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo, é só você copiar esse link, jogar no seu navegador, e aí você pode doar o valor que você puder ou quiser, que nos ajuda bastante. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios, com Bíblia, sem Bíblia, com hotel, sem hotel, e bons sustos a todos nós.